Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Ceifa de Luz. Nossa mensagem hoje é a mensagem de número 2. O título da mensagem é Desculpar. Poderia ser perdoar, já que o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus e ele usa o verbo perdoar, mas aqui Emmanuel usa o verbo desculpar. E o versículo está na narração do evangelista Mateus, no capítulo 18, versículo 22. Jesus lhe disse, e diz a Pedro, não é? Que faz a pergunta, quantas vezes deveríamos perdoar? Jesus responde, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Seriam 490 vezes. 490 vezes cada situação. Aquela situação com fulano ou fulana, naquele contexto, toda vez que se repetir, eu vou perdoar. E aí é claro, né? Vai chegar uma hora que nós não contamos mais. Que vamos entender que é uma limitação do outro. Pode ser que a situação dificulte que continuemos a caminhar lado a lado o mesmo caminho. Às vezes é preciso, como Jesus diz, não é? Manso como a pomba, prudente como a serpente. Então, esta prudência de nós não, porque afinal, não é? Somos ainda frágeis, imperfeitos, e muitas vezes nos afastarmos da fonte do desequilíbrio quando está no outro, cada um sabe de si, de sabermos o quanto podemos nos aproximar ou não. Lembramos aqui do Espírito Charles, mentor da sua mediunidade, quando Dona Ivone do Amaral Pereira esteve encarnada aqui no século XX, e numa das passagens de um dos livros, não é? Ele que chegou lá no ano 70 da era cristã a estar encarnado com ela muito próximo. Não é? Eles eram um casal e ele diz que ele se afastou, ele começou a tomar outros papéis na sua vida, não tão próximo como um casal. Ora pai, ora um padre, ora um irmão, ou seja, um papel não tão próximo. E é interessante que ele diz que ela era uma pessoa tão impulsiva, que se deixava levar pelas paixões, que ele a compara a um redemoinho que quem se aproxima muito, ela acaba puxando para baixo. Acabava puxando para baixo. Há muito tempo. Agora não, já veio como Ivone Pereira, já reparou várias situações, então muitas coisas já foram trabalhadas. Mas ele diz que precisou se afastar, porque ela era como um redemoinho, que quem se aproximasse muito, ela puxava para baixo. Então, às vezes, e ele continuou ao lado dela, bem no que Jesus diz, não é? Continuarmos ajudando, apoiando,
mas às vezes não tão próximos, não é? Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus a Pedro. Não te digo que perdoe 7 vezes, ou até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Comenta-nos Emmanuel. Atende ao dever de desculpar incansavelmente diante de todas as vítimas do mal, porque os que fazem o mal são vítimas do mal, não é? Se colocam nessa situação, a fim de que a vitória do bem não se faça tardia. Então, nós vamos ajudar o bem a estar mais efetivamente próximo de agir. De certo, diz Emmanuel, que o mal contará com aqueles que vão agir e que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Então, o mal contará com aqueles que vão ceder, se deixar arrastar por ele, e serão julgados pela justiça divina no momento oportuno. Entretanto, como criaturas, nós, todos nós, igualmente imperfeitas, passíveis também de acolher a influência do mal, vale perdoar, sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Então, quando perdoamos, tiramos o poder da perturbação. Falta oxigênio para alastrar o mal. Eu entendo. Eu entendo. Entender não quer dizer aceitar, não é? Nem tornarmos-nos cúmplices de qualquer ação negativa. Continua Emmanuel, recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e a infelicidade que nos cabe socorrer a cada dia. Então, os maus estão imersos na ignorância e na própria infelicidade ao se permitirem ir contra as leis de Deus, e a infelicidade vem na contrapartida da lei de causa e efeito, não é? Quem poderá, diz Emmanuel, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no cipoal do crime? Quem na sombra terrestre poderá distinguir toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? E aqui nos lembramos de um personagem que volta e meia nós estamos, que é Agenor Penalva. Esse personagem está no livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, tendo como médium Ivone do Amaral Pereira. E lá na colônia que acolhe os suicidas, eles vão conhecer um espírito, não vão falar com ele, ele está no isolamento, mas vão vê-lo. Um espírito que está no isolamento, um espírito mau, um espírito que era chefe de uma falange trevosa, era um obsessor, e que se suicidou. Há 40 anos, ele era evangelizado diariamente. Já havia sido decidido pelos seus tutores que ele seria transferido para um planeta inferior à Terra, compatível com a sua vibração. Mas, Maria Santíssima
Sim, intercedeu por ele, junto a Jesus, para que ele não fosse transferido. E deixou recomendações expressas aos trabalhadores da colônia para que tivessem a máxima paciência com ele. Com certeza, ela tinha elementos que eram desconhecidos de todos os demais. Então, quem poderá, com os nossos olhos tão limitados, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no cipoal do crime? Quem, na sombra terrestre, poderá distinguir toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Maria Santíssima consegue. Mas ela não está nas sombras como nós estamos, não é? E ele continua: dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, ou seja, sem limite, para que amanhã sejas também desculpado ou perdoado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é rica de lições no capítulo da bondade. O sol releva, generoso, o monte de lixo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. Então, o sol converte o lixo, não é? Com calor, faz fermentar em adubo. O odor terrível, não é? Do pântano, para aquele que entende as angústias da terra, do solo, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa, pedido comovente, para que se lhe dê à terra a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida pede entendimento e caridade. Foi até a mensagem de ontem, não é? Para que a caridade e o entendimento nos orientem as horas. Não esqueças que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada nova alvorada. Faze a outrem aquilo que desejas que te seja feito. Advertiu-nos Jesus: né? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. E conclui Emmanuel dizendo: e somente no perdão, na desculpa incessante de nossas faltas uns para com os outros, com o amparo do silêncio e da força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo, firme, o reino do eterno bem, com a ausência de todo mal. Somente no perdão incessante das nossas faltas uns para com os outros, afinal, ainda somos falíveis, precisamos entender isto. Com o amparo do silêncio e a força da humildade, é que atingiremos o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. Índice. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela bênção de mais este dia. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a compreendermos a limitação, as limitações do nosso próximo, já que nós também, Senhor, somos ainda tão limitados. Fortalece-nos, Senhor, a fim
de buscarmos em Ti a força que muitas vezes nos falta para esta dificílima virtude que é o perdão. Que as Tuas bênçãos estejam sempre conosco, Jesus, com todos nós deste planeta Terra, em especial aqueles irmãos que neste momento, Senhor, aonde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Fortalece-os, Senhor, que se lembrem de Ti, buscando o Pai Celestial. Que nos lembremos de orar a Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que as Tuas bênçãos permaneçam em nós e entre nós, Jesus amado, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta aqui no nosso Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.